Olá pessoal, seja muito bem-vindo à nossa aula. Hoje nós teremos a aula de redação, as provas estão chegando, então eu vou fazer uma revisão falando sobre as narrativas, os elementos narrativos e fazendo um comentário sobre os textos jornalísticos. Vamos lá então? Narração. Narração é um modo de organizar um texto, cujo conteúdo ele está vinculado, de um modo geral, nas ações, nos acontecimentos. Então, essas ações e esses acontecimentos nós chamamos de enredo. Esse enredo, esses acontecimentos e essas ações é contado por um narrador. E esse narrador, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, nós chamamos de foco narrativo. O foco narrativo ele pode ser dois, primeira pessoa ou em terceira pessoa. Se o foco narrativo for em primeira pessoa, nós temos então um narrador personagem. Se o narrador estiver em terceira pessoa, o foco narrativo é então em terceira pessoa, nós temos um narrador que não é personagem, ok? Então, para construir esse tipo de texto, é preciso explorar os elementos da narrativa. Então, vocês lembram quais eram os elementos da narrativa? Enredo. O que seria o enredo? O enredo é o espaço, o enredo é a história, os acontecimentos que vão acontecer com os personagens, ok? Os personagens, o espaço é o ambiente, o tempo é o quando acontece, e aí nós temos o narrador, que é o foco narrativo. Então, esses são os elementos de um texto narrativo, que não faz parte do texto jornalístico, que nós estudamos no final da apostila 3. Continuando, vamos falar sobre o enredo. Então, é o conjunto de fatos ligados entre si que fundamentam a ação do texto em geral. Então, são as ações feitas pelos personagens protagonistas, ações feitas pelos personagens secundários, ações feitas até pelo próprio narrador. O enredo pode ser organizado de diversas formas. Observe a seguir como ele funciona. Então, nós temos a situação inicial. Nós chamamos de situação inicial o primeiro parágrafo, onde o narrador ele conta, ele apresenta os personagens, quem são os personagens, que faz parte daquela história, e o lugar, que é o espaço. Estabelecimento de um conflito, aí começa na partir do segundo e terceiro parágrafo o surgimento da história, Então a história ela começa a ser crescida, Então resolvida, que quebra a estabilidade de personagens e os acontecimentos. O desenvolver da história busca então solucionar os tais conflitos que vão aparecendo no decorrer da história. O clímax é o ponto maior da narrativa, é aquela tensão onde nós queremos ler, mais para descobrir quem é o vilão, quem é o mocinho, quem ganha na história, quem perde. E o desfecho, que é a solução do conflito. Já vamos dando um finalzinho para o nosso texto. É aquele último parágrafo, ok? O espaço. Então, o espaço é o lugar em que a narrativa acontece. Então, aqui logo mais aqui abaixo, vocês estão vendo que tem um espaço. Onde é esse espaço? Uma casinha no interior, com árvores, tem montanhas. Então, é um espaço. Então, a construção do espaço contribui também para a elaboração dos personagens. Se o autor descreve uma personagem que mora na cidade, em uma casa grande e todo organizado, o leitor imagina certas características. Então, a partir da leitura, nós podemos fazer o quê? Construindo esse cenário, esse espaço, ok? O tempo. Então, o tempo em uma narrativa ele pode ser definido como a duração de ação e ele pode ser cronológico ou psicológico. Então, vamos ver as diferenças.
O tempo cronológico são os fatos que são apresentados de acordo com a ordem dos acontecimentos. Já o tempo psicológico é a maneira pela qual o personagem volta nesse tempo, no passado. Então, o tempo, nesse caso, não é uma sequência de tempo linear. Lembra de linear? Começo, meio e o fim em uma linha? Pois é medido pelas emoções e não pela sequência cronológica de um relógio, por um tempo. Então, por exemplo, tem momentos que o personagem às vezes fala com outro personagem e faz um flashback, volta para o passado. Esse é um tempo, ele está voltando para o passado, para relembrar fatos que aconteceram, por exemplo, na infância. Então, nós chamamos de tempo psicológico, ok? O narrador. Tudo na narrativa depende do narrador, isto é a voz que conta a história. Então, o ponto principal de uma narrativa e o seu ponto de vista é a perspectiva, é o modo de contar, de organizar o que está sendo contado. Então, desse modo, o narrador funciona como mediador entre a história que vai ser contada, o leitor que vai ser o ouvinte. Basicamente, existem 3 tipos de pontos de vista. O foco narrativo, determinado pelo narrador, primeira ou terceira pessoa. Então, vamos falar da primeira pessoa. Primeira pessoa, então, eu tenho um narrador personagem. É o que conta a história e da qual ele é participante. Ele é o narrador e personagem ao mesmo tempo. E aqui tem um exemplo. Quando que eu vou descobrir isso? Olhando para os verbos. Se os verbos estiverem conjugados na primeira pessoa, eu sou o narrador personagem. Então, por exemplo, quando avistei-a sozinha na arquibancada da quadra, percebi que era melhor a oportunidade para definitivamente esquecê-la. Então, pedi ao meu melhor amigo Fabrício que me ajudasse com um plano que eu tinha bolado. Percebe? Eu estou contando as ações, que na verdade as ações, o enredo, os acontecimentos são meus. Então, eu tenho aí um narrador personagem. Vamos ver a diferença então no narrador que não é personagem? Ele é observador? É o que conta uma história como alguém que observa o que acontece. Então, imagina você aqui observando uma outra pessoa e você contando para uma outra pessoa o que você observou, tá? Então, nós chamamos o foco narrativo de terceira pessoa. Vamos ver um exemplo? Então, aos 14 anos, Miguel, que desde os 11 acompanhava o pai nas frequentes incursões pela estepe, matara seu primeiro urso. A vida na estepe dera-lhe uma força e resistência incomuns e o rapaz podia passar 24 horas sem comer e 10 noites sem dormir, sem aparentar excessivo desgaste físico, conseguindo sobreviver onde outros em pouco tempo morreriam. Então vejam aí, os verbos estão sempre na terceira pessoa, porque eu estou contando de alguém, tá? Narrador intruso é aquele narrador onisciente, participa da história, mas faz algumas intervenções, comentários, opiniões acerca dos personagens. O foco narrativo também é em terceira pessoa, tá? Exemplo. Flávia logo percebeu que os outros moradores do prédio, mães dos amiguinhos de seu filho, Paulinho, 6 anos, olhavam com um ar de superioridade. Não era para menos, afinal, o garoto, até aquela idade, imaginem, se limitava a brincar e ir à escola. Então, vamos tomar por esse exemplo. Eu tenho os verbos em terceira pessoa, certo? Ok, então eu tenho um foco narrativo em terceira pessoa, ok. Depois, eu tenho, em alguns momentos, a opinião desse narrador. Então, eu tenho um narrador intruso, porque ele está dando palpite na história dos personagens. Tudo bem? Personagem é um ser criado para um texto narrativo. Pode simular as características de uma pessoa.
Pode ser um animal, no caso de uma fábula, por exemplo, né? E aí o sentimento ou o objeto, ele é personificado. O que é personificado? Ele ganha vida de seres humanos. No caso da fábula, a fábula é uma história narrativa, porque tem todos aqueles elementos que nós vimos no comecinho da aula, espaço, tempo, personagem, foco narrativo, narrador, mas são animais. Só que esses animais, eles falam, né? Eles agem como humanos, tá? Numa narrativa pode haver personagens principais, que ocupam o primeiro lugar, no destaque, e pode ter os secundários, que vão aparecendo à medida que a história vai se desenvolvendo, tá? Ao criar personagens, deve-se desenvolver então as suas características físicas e psicológicas para eles. É preciso mostrar ao leitor como se aparecem ou vestem, andam, como eles agem, como eles sentem, como eles se comportam. Tudo isso vai dentro da história, tá? Aqui eu coloquei em parágrafos, só para vocês observarem. Então, Bezerro Sem Mãe, de Raquel de Queiroz. O primeiro parágrafo, que é essa chave, nós colocamos a apresentação. A partir daqui, nós colocamos então o desenvolvimento, né? A quebra da situação inicial. E aqui, um pouquinho mais abaixo, que é a parte maior, é o desenvolvimento. Embora a história inteira, ela é um enredo, ok? O clímax e o finalzinho. Lembra que eu falei que o desfecho ele é menorzinho? Aqui aparece, então, no último parágrafo, o desfecho. Pessoal, qual a diferença, então, desse tipo de texto para o tipo de texto jornalístico que nós estamos vendo? Só para vocês terem um pouquinho de fazer um link, né, a ideia. Todos esses elementos, essas histórias que eu passei para vocês, o texto narrativo, eu posso criar, eu posso inventar, eu posso construir, eu posso imaginar uma história, eu posso inventar um personagem, eu posso criar um narrador. E nos textos jornalísticos, não, né? São textos mais objetivos, mais claros, eu passo a informação para o leitor. E no caso do narrativo, eu não passo informação, eu mostro para os leitores a arte, a subjetividade, as ideias. E no jornalístico eu passo apenas a informação. Tudo bem? Então nós ficamos por aqui, hoje com a nossa aula de revisão de textos narrativos, e à medida das aulas eu vou fazendo então outras revisões. Então nós ficamos por aqui hoje com a nossa aula de narração, da aula de redação. Qualquer dúvida vocês podem mandar as dúvidas por e-mail na nossa sala, que eu vou estar respondendo para vocês, ok? Se cuidem, fiquem bem, as atividades serão postadas e até a próxima aula. Um grande beijo.